Hoje nós vamos falar sobre as fitas, a escolha das cores na hora de investir, né? Então, o quanto isso pode vir a te ajudar ou te atrapalhar no seu negócio, né? Como que vocês devem lidar com isso. Pode parecer uma coisa boba, mas são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Qualquer negócio. São decisões. A compra de fitas é uma decisão estratégica, né? Através da compra certa das fitas, você vai economizar ou você vai gastar mais, você vai deixar dinheiro parado. E eu vou mostrar aqui para vocês na prática, com os meus exemplos, o quanto isso impacta no negócio. Então, olha só, o que é basicamente essa questão de compra de fitas, né? Eu recebo inúmeras perguntas assim, Fran, que cor que eu compro? Fran, eu tenho pouco dinheiro para investir. Fran, eu já comprei tal cor, e agora? Qual o próximo passo, né? Então vamos lá. Gente, parece uma bobagem, mas é um assunto importante. Fitas lisas na hora de comprar, fitas estampadas também. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, olha só. Primeiro a gente vai falar sobre as fitas lisas e algumas crenças que a gente tem na hora de comprar. E eu vou contar para vocês como eu pensava, como eu agia. E não era certo, não era. Eu vi depois, né? A experiência foi me mostrando que não valia a pena fazer daquela forma, e eu passei então a fazer de outra forma, e eu vou contar para vocês um pouco dessa história. Gente, então olha só, vamos começar. Eu vou começar contando para vocês como que eu comecei. Que eu acho que é uma jornada de erros e acertos até chegar onde eu cheguei e poder vir aqui e falar para vocês com propriedade o que vale a pena ou o que não vale a pena. Então vamos lá. Quando eu comecei a comprar as minhas fitas, qual era o meu pensamento primário e já estratégico? Vou comprar aquelas cores que agradam as mamães. E é esse o conselho que eu dou sempre para vocês. Sempre que vocês me perguntam, eu falo, gente, pense como as mães. Que cores as mamães costumam comprar? E aqui vai uma dica muito importante para vocês. Não levem em consideração o seu gosto pessoal. Deixe o seu gosto pessoal para a sua vida pessoal. Nós estamos falando de empresa. E para a sua empresa, você tem que levar em consideração o gosto do seu público e não o seu gosto. E muitas vezes, em grande parte delas, o gosto do seu público é um e o seu é outro totalmente diferente. Então, a primeira questão que você deve levar em consideração é gosto pessoal, eu não levo para o meu profissional. Eu posso até dar um toque no meu profissional, até porque a sua empresa ela vai ter muito da sua cara. Mas na hora de comprar fita, eu desaconselho total isso, tá? Tem muita mulher que detesta rosa, por exemplo. E rosa é carro-chefe de vendas de uma laceira. Né? Então tem muita mulher que não vai com a cara do rosa. Minha filha está numa fase que não quer usar rosa. É normal, são fases da criança. Mas é carro-chefe de toda laceira o rosa. Porque a maioria das meninas passam pela fase do rosa, de amar rosa, de querer tudo rosa. Bebês usam muito rosa. É inevitável. Conheço tantas mamães que diziam assim que que a filha não ia usar rosa e depois acabam se rendendo. Que é o universo rosa, né? Então deixem o gosto pessoal guardadinho e tem aqui um gosto estratégico na hora de você investir nas suas compras de fitas. Então, eu pensava assim, bom, vou comprar aquilo que as mamães estão buscando, que afinal de contas eu preciso vender para elas. Então, tentem fazer esse pensamento assim estratégico de o que as mamães estão buscando, o que a cliente quer, é isso que eu preciso ter. Mas aí, esse pensamento não era errado, estava certo. Naquela época, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com laços e quando eu descobri a Sandim, minha primeira compra de fita Sandim foi no Mercado Livre, de uma loja chamada Reig. Eu não sei se vocês conseguem, a Reig atua até hoje. Excelente loja para compra de materiais. E a Reig vendia no Mercado Livre fitas da Sandy. Foi meu primeiro contato com a fita Sandy. Naquela época tinha tantas artesãs que eu conhecia já, fui fazendo amizade.
já estava aí um pouco mais avançada nisso, já tinha tido alguns casos de sucesso. E então eu comecei a falar da fita da Sandim para essas minhas colegas ali do artesanato. E a gente começou a descobrir a Sandim. E foi tudo muito rápido, né? Da minha primeira compra na Reg, a segunda, a terceira, até a minha primeira compra coletiva na própria loja da Sandy, foi muito rápido. E o que aconteceu naquela época? Eu e minhas amigas artesãs, a gente começou a fazer compras coletivas. E a gente entrou numa disputa de ego. Pode parecer que não, mas a verdade é que era. E a gente começou a comprar, a gente comprava todas as cores que tinham. E a gente comprava todas as cores, todas as vezes que chegavam. Então, todos os lançamentos que tinham. E aí era assim, ó. O meu catálogo de cores tem 80 cores. Ah, o meu já tem 90. Ah, o meu tá com mais de 100. Ah, era mais ou menos assim. Acaba virando uma disputa de ego que me gerou um acúmulo de fitas imenso. Fitas que eu tenho até hoje e que eu separei aqui para mostrar para vocês. Isso daqui é uma parte, presta atenção, gente, é uma parte do que eu ainda tenho de fita aquarela. Tem um trabalho a ser feito com essas fitas esse ano, vamos ver se eu consigo sair delas. Mas isso aqui, ó, é muito dinheiro parado. Muito dinheiro parado. Um rolo de aquarela não sai por menos de 15 reais. Eu tenho muito, muito mesmo. Além disso, tem mais outras caixas com outros tamanhos e enfim. O que acontece com a gente na hora de comprar? A gente compra para ter todas as cores, achando que as clientes precisam ver que temos absolutamente todas as cores. Então, se eu for olhar aqui hoje, eu devo ter de verde escuro, só de verde escuro, uns 6 tons. De rosa, sei lá, gente, quantos tons de rosa que tem. E tem alguns que são absolutamente muito iguais. É um tom. É tão igual um ao outro que nem a gente que tem experiência, nem eu com a minha experiência, consigo distinguir batendo o olho. Às vezes eu tenho que abrir a minha gaveta de estoque de fita aqui, botar um do lado do outro. Ou seja, eu pego, por exemplo, esse tom de rosa aqui, chego lá na minha gaveta, boto um do lado do outro e falo, é igual esse, deixa eu ver que número é esse. Porque eu não consigo reconhecer. É tão pequena a diferença que nem a gente, dona da porcada, entende qual é qual. Agora, você imagina a cliente, se ela vai distinguir uma cor da outra. Ela não vai. Ela não vai. Ó, essa cor que eu peguei na mão da aquarela, por exemplo, aqui, ó, que é maravilhosa, por exemplo, é o Princess. Vocês conhecem uma fita da Sandim e da Yama que seja muito parecida? Eu tenho certeza que vocês conhecem. 122. Olhem isso, gente. Prestem atenção. Sandim, 122. Aquarela, 47 Princess. Eles são praticamente iguais. Não façam essa bobagem. E era isso que a gente fazia. A gente comprava como se não houvesse amanhã. E aí eu botava isso aqui, ó, no meu line-up de cores, no meu mostruário de cores para cliente, uma foto desse laço e uma foto desse laço. Aí a cliente ia lá e escolhia esse. Certo? Só que nem eu sabia se o que ela tinha escolhido era esse ou esse. Você percebe que é muito desnecessário? É muito desnecessário. E esse é só um exemplo, tá? Se eu for pegar aqui, tem um monte de exemplo de cores que são muito, muito, muito próximas e a gente não precisa dispor de dinheiro para investir em mais uma cor. E pior, em marcas distintas. Porque quando você olha que a Fran
comprou, por exemplo, essa cor da aquarela, apesar dela ser absolutamente muito próxima da 122 da Sandin, aqui, ó, eu me obrigo a comprar mais pelo menos um tamanho, que é a número 2, de 10 milímetros para fazer acabamento. Porque se eu pegar de 10 milímetros 122 Sandin e botar de acabamento aqui, dá diferença. Porque não é só a cor, é a textura da fita. A Sandin tem uma textura, a aquarela tem outra textura. Dá diferença, o brilho da fita é diferente, dá diferença. Então, quando você investe em uma cor, esteja consciente que você não vai ficar só com aquele rolo, você vai ter que comprar o outro para pelo menos fazer o acabamento. E eu fazia pior, eu comprava a de 22, a de 10 e a de 38 milímetros, de todas as cores. Você imaginem o gasto que foi isso, o investimento alto que foi isso. Para quê? Me digam. Para confundir a cliente na hora de escolher a cor, porque eram cores muito parecidas, para me confundir na hora que a cliente escolhia, porque nem eu sabia qual era qual, direito, e para ter dinheiro parado aqui no ateliê, não servia de nada. Então, quando eu pensei assim, vamos fazer uma live para falar sobre as cores das fitas, foi para dar algumas estratégias para vocês. A primeira coisa que eu quero que vocês reflitam é o seguinte: quem está começando, fala para mim assim sempre, Fran, quais as melhores cores para comprar? Então, pensem assim, que cores as mamães mais compram? Isso é básico. Vermelho, pink, rosa claro, rosa escuro, amarelinho bebê, né? Normalmente as mamães que têm bebês recém-nascidos, é só vocês pensarem nas cores das roupas que costumam ter de crianças pequenininhas e vocês vão refletir isso nos laços. Isso é básico, tá? São as principais cores aí de início. Azul bebê também vende bem para recém-nascido. Depois, você vai investir em cores diferentes, que as mamães já costumam pedir mais, quando as crianças já estão um pouquinho maiores, né? Cores, um fúcsia, um roxo mais escuro, que nem a Ana tá na fase do roxo. Ela ama roxo. Então, uma criança de 7, 8 anos, ela já começa a tender para o roxo. Minha sobrinha tá na fase do preto, uma delas. Ama preto. Você acha uma criança de 7 anos. Só que é laço preto. E a outra, que tem 4 anos, só que é laço amarelo. Então, elas começam a mudar um pouquinho os gostos conforme elas vão crescendo e as mães tendem a comprar essas cores que as crianças gostam depois com uma certa idade mais avançada, conforme elas vão crescendo, né? Então, você vai investir em outras cores. Mas, o meu conselho para vocês em relação à compra de fitas é o seguinte: tá começando? Compre as básicas. Experimente as fitas. Você vai se adaptar mais com uma determinada marca, né? Eu, por exemplo, trabalho muito com a Sandin e passei a trabalhar com a Yama. E eu vou contar para vocês aqui, publicamente, vou falar para vocês o que aconteceu. Eu escolhi trabalhar com a Sandin, me adaptei com ela, com a qualidade dela. Recebi da companhia das fitas as minhas primeiras fitas Sandin. A companhia das fitas me mandou várias fitas Sandin. Depois, o pessoal da Aplique de Fita aqui de Cuiabá também, eles trabalham muito com a Yama. E aí eu recebi essas fitas, não foi um investimento que eu fiz, eu recebi, eu comecei a usar e descobri que é uma fita muito legal. Ela tem uma textura muito boa também. Ela dá um acabamento pro laço que eu gosto, que é o tipo de qualidade que eu gosto. E agora, por último, eu recebi também da própria Yama, uma caixa de fitas. Então, eu decidi trabalhar com essas duas marcas, por quê? Porque eu investi na Sandin há muito tempo. Tem um bom estoque de fita Sandin aqui ainda. E recebi desses fornecedores, eu sou muito grata por isso, as fitas Yama e pude observar a qualidade dessa fita também. Então, eu escolhi trabalhar com essas duas fitas. Inclusive, estava conversando com a Eula Paula, do Kitoque Laços, sobre a forma de armazenar essas fitas para não misturá-las. E por que eu já estava preocupada com relação a isso? Porque eu sei que a partir do momento que eu escolhi trabalhar com a Yama também, eu tenho que ter as medidas as 3 medidas da fita, né? Daquelas cores que eu recebi.
Então, se eu pego um vermelho da Yama, eu não vou botar um acabamento Sandin numa fita Yama, porque dá a diferença. Se eu não tivesse recebido essas fitas desses fornecedores, possivelmente eu ia seguir trabalhando com a Sandin, né? Mas eu recebi, gostei, tenho um material aqui, vou continuar trabalhando com ele. Mas eu vou falar para você que está começando, você que está aí, que tem que pagar por esse material. Escolha uma marca para você trabalhar e trabalhe com ela. E eu não estou falando sobre ser fiel à marca de fita. Não. Eu estou falando sobre ser fiel ao orçamento do seu ateliê. Estou falando sobre você não onerar o seu investimento à toa. Não desembolsar a caixa à toa. Né? Você tem que lembrar que quando você investe numa fita, numa marca, você vai ter que investir em várias medidas dela, e que se você, no meio dessa história, resolver investir em outra, você vai ter, e você vai precisar separar no seu ateliê o que é de uma marca e o que é de outra marca, porque fita dá diferença no tom, na textura, no brilho, e isso aparece quando você faz os seus laços. Então, vocês precisam levar isso em consideração. Fran, você falou aqui que você traz conteúdos que me auxiliam a faturar R$ 5.000 por mês. Ora, se você quer ter um resultado no final do mês, você precisa aprender a gerir as suas compras. Você precisa aprender a gerir o seu estoque. Você precisa ter estratégia na hora de investir o seu dinheiro. Então, eu estou vindo aqui falar para você sobre fitas e o que fazer na hora de investir nelas. Como investir nelas? Da forma mais assertiva, que vai te gerar menos estoque parado, tá? Não tenho orgulho disso daqui, mas a minha experiência serve para eu mostrar para vocês o que acontece quando a gente sai comprando tudo. Entende? Já fiz muito laço com essas fitas aqui para sair delas. Parece que elas não prestam. Elas prestam sim. Mas eu escolhi trabalhar com outras marcas que não são a aquarela. E eu não estou querendo desabonar a marca, porque a aquarela é uma fita muito boa. Mas ela tem um custo mais elevado em relação à Sandin e a Yama, e eu acho que a qualidade é um pouco inferior. Eu prefiro Sandin e Yama. Então, apesar de ser uma fita boa, ela é mais cara e tem uma qualidade um pouco menor que as outras. Então, eu prefiro trabalhar com as outras. Eu não ganho nada de nenhuma marca de fita para falar aqui. O meu trabalho não é esse. O meu trabalho é ensinar vocês a faturar os R$ 5.000 por mês. Não é vender fita por uma marca ou outra. Então, eu falo daquilo que eu acho bom mesmo. Eu tenho liberdade para falar, porque eu não ganho nada de dinheiro para falar de marca nenhuma. Eu recebo aqui com o maior carinho do mundo e falo para vocês o que é bom quando de fato é bom. É isso, tá, gente? Então, a minha experiência, os meus erros, os meus investimentos errados servem para eu estar aqui hoje falando para vocês. Não vá por esse caminho, vá por esse que você vai se dar bem. Vai ser melhor para você, você vai ter menos prejuízo. Você não vai ter 2 caixas de fitas paradas no seu ateliê, como eu tenho aqui. Eu tava olhando ali para ver. São 2 que eu tenho de aquarela, que eu preciso, inclusive, dar fim nelas. Botar para vender. É meta para esse ano. É meta que eu quero vir aqui mostrar a caixa vazia. Falar, gente, vendi tudo minhas fitas que estavam paradas. Mas é muito ruim. É muito dinheiro. Se eu somar o que tem de fita aquarela parada aqui, gente, é muito dinheiro. Mas não é pouco dinheiro, não, é muito. É o salário de um mês de muitas de vocês. E até meu. É o salário da Lena dobrado. O salário da Camille, o valor que eu pago para ela sempre, que a Camille não tem salário, né? Camille eu pago extras, conforme ela produz. Enfim, é dinheiro parado, que eu podia fazer outras coisas, né? Ah, Fran, mas eu não gostaria de ficar refém de uma única marca, porque aí, se a outra marca lançar, eu vou querer, você vai começar a entrar nesse ciclo vicioso que eu tinha de achar que as minhas clientes gostariam de ver 10 tons de verde. Isso é uma péssima estratégia de venda. Confunde a cabeça da cliente. Confunde. O Júlio me ensinou uma coisa que eu vou passar aqui para vocês, presta atenção.
Se você vai numa cliente e você tem 10 opções de laço, ela já vai ficar meio confusa. Ai, e agora? Eu compro esse ou eu compro esse? Ai, mas os dois estão tão lindos. Quem nunca passou por isso? Né? Ai, mas e agora? Ai, mas olha esse tom de roxo em cima desse, deixa eu ver. Aí, pensando bem, ela já fica confusa, né? Vai ter aquela cliente que vai falar, eu vou levar os dois. Mas é muito difícil. Agora, se você colocar na frente dela 100 opções, ela vai ficar tão confusa que ela vai falar assim, ai, eu vou pensar, depois eu te falo. Quem nunca passou por isso, né? Muita opção confunde a cabeça da pessoa, né? Então, menos é mais até nessa hora. Então, se você tem tom de verde escuro, 2 tons de verde escuro é o suficiente, tá ótimo. Eu tenho verde escuro, ó, 2 tons. Esse. Um mais fechado, um pouco mais aberto. Beleza? Tá ótimo. Tá ótimo. A única cor de fita que a gente acaba tendo que ter mais é rosa. Porque o rosa, ele varia demais, né? Tô olhando aqui na caixa, né? Você começa a olhar, ó, a variação. Apesar que se eu olho essa cor aqui, ó, que é o 233 em relação ao 19, percebe? Não tem tanta diferença assim. Mas a gente tem 1000 opções de rosa, né? Cadê minha caixinha de rosa aqui? É tanta opção de rosa que você fala, meu Deus do céu, ó, rosa, rosa. É um negócio de louco. Tá faltando rosa aqui nessa caixa, viu? Olha, você percebe que é um negócio meio de maluco, né? Então, não precisa sair comprando todos, tons e subtons e sub do tom, porque você vai fazer é confundir seus clientes. Eu não precisa disso para faturar R$ 5.000 por mês vendendo laço. Definitivamente. Você precisa ter alguns que atendam, sabe, o básico. O básico, o Marcelo fala sempre do básico bem feito, né? Então, o básico de fitas bem escolhidas atendem as nossas clientes. 2 tons de amarelo, não precisa ter 50 tons. Apesar que eu gosto de 3 tons de amarelo. O 115, o 114 e o 111. Por quê? Porque, deixa eu ver se eu consigo pegar os 3 aqui, ó. Vou mostrar para vocês que eles têm uma boa diferença. Quando a gente fala de um 115 e tem um tom mais amarelo bandeira, mais fechado. Gente, tem muita fita aberta aqui, viu? Misericórdia. Agora sim. Ó. Então, o 115 ele tem um tom mais amarelo bandeira. O 114, eu fiquei até confusa agora. Ah, tô certa, 114. O 114, ele tem um tom mais clarinho, mas ele não chega a ser clarinho como o 111, que é um amarelo bebê, que é o nosso vanilla, né? Então, dá uma boa diferença. Então, eles são cores que eles são bem diferentes quando você olha. Ó, você bate o olho e você vê que eles têm uma boa diferença. Agora, pegar um tonzinho a menos, sabe? Só uma corzinha a menos que essa, você acaba confundindo a cabeça da cliente. Não tem necessidade. Ah, você quer ter todos os subtons? Ok, mas tenha consciência de que é dinheiro que você vai ter lá parado. Ou então, compre pouquinho. O que eu passei a fazer? Até mesmo nas próprias compras coletivas, quando eu comecei a perceber que eu estava gastando dinheiro à toa, porque estava ficando parado, porque tinha muitas cores que as pessoas nem escolhiam. Vou dar um exemplo para vocês. Eu nunca vendi um laço marrom. Eu já doei para cliente como brinde, mas vender eu nunca vendi. Que cagada, gente. Desculpa a palavra, mas é muito verdadeiro. E eu agora vou te contar para vocês. Eu não tenho um tom, eu tenho 2 tons de marrom. Pra quê, gente? Entendeu? Eu tinha uma cor que eu vendi muito. Acho que era Lion, uma coisa assim. Não tenho mais. Da aquarela. Que ele era um tom caramelo. Aí você vai falar assim, nossa, mas essa é uma cor que sai bem. Não, eu vendi bem essa cor porque eu misturava com alguma fita estampada que eu não me lembro mais qual era. Ficava muito bonito e acabou vendendo. Então, essa é uma estratégia para você sair de algumas fitas sua que você tem aí de umas cor exótica, tipo marrom, misturando com alguma estampa e vendendo por um preço razoável aí.
Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês também, que eu já fiz isso. E eu saí de toda... Eu tinha 2 rolos, gente. Tinha 2 rolos da fita. Caramelo. Saí dela. Não compro mais, sabe? E às vezes, mesmo quando a cliente me pede, eu acabo falando, eu não tenho, tal, porque eu não vou comprar um rolo de fita para atender uma cliente só. A não ser que essa cliente seja extremamente especial, né? Aí eu faço. Então, assim, gente, não saiam comprando absolutamente todas as cores achando que sua cliente quer isso. Na verdade, não é a sua cliente, na verdade é o seu ego que quer ter um catálogo de cores muito recheado. Dá um trabalho da bexiga isso, tá? Um trabalho e um custo altíssimo que você deixa aí dinheiro parado dentro do seu ateliê. Então, optem por escolherem cores que você olha e fala assim, não, isso é certeza que eu vou vender, eu tenho que ter. Tenho que ter, então eu vou investir, porque vai valer a pena, isso vai voltar para mim. Né? Então, vai com calma, com consciência. Procure ter todas as tonalidades, assim, aos poucos, também não precisa ser de uma hora para outra. Se você está começando, vá sempre dos mais tradicionais, não queira ficar inventando moda, porque tem cor que fica parada mesmo, sai muito pouco, às vezes só porque você mistura com alguma fita estampada. Então vá por esse caminho de pensamento estratégico. Quanto tempo eu vou demorar para vender essa fita? Será que isso vai sair? Né? Será que de fato isso vai ter um bom giro dentro do meu ateliê? Então vai por esse caminho. Então é isso, meus amores, né? Então assim, ó, o que vocês podem fazer a partir de agora? Eu sempre indico para minhas alunas, sempre indico não, né, gente? É imprescindível você ter uma gestão de estoque, saber o que você tem. Fiz uma live aqui um dia para falar para vocês sobre a importância de vocês saberem o que você tem e o que fazer com o que você tem. Então, dê uma olhada no que você tem, né, nas cores, veja se você já não exagerou em determinados tons e já cancela a compra de cores novas em relação a esse tom que você já tem um monte. Anote, tem estratégia de compra, né? Anote as próximas compras que você vai fazer para você não sair comprando tudo, porque é muito atrativo, né? Eu me lembro que quando a Sandine chegava com aquelas cores novas, aquele monte de cor nova, quero todas, e eu comprava todas, e comprava a fita que ficava parada aqui por meses, sei lá. E foi um sufoco para sair delas e que bobagem, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as fitas estampadas. Fita estampada é um problema, porque fita estampada a gente tem o costume de comprar muito pelo nosso gosto. Fita estampada a gente compra porque a amiga comprou e vendeu muito, e aí, a hora que chega a nossa vez de vender, fica tudo parado. E aconteceu isso comigo tantas vezes. Então, vou dar alguns conselhos para vocês em relação à fita estampada. Primeiro, vão com calma. Não invistam muito. O mais tenho é a aluna reclamando que tem um estoque parado de fita estampada. O que eu fazia de errado? Além de eu comprar a fita estampada torto e direito, eu ainda comprava aquela que eu achava bonita, eu comprava 5 rolos, 4 rolos. Uma vez eu cismei que ia vender muito onça. Comprei 5 rolos. Eu vendi nenhum. Assim, não terminei nem o primeiro rolo. Eu fiquei com aquele monte de fita aqui parada, assim, tipo, desnecessário, entende? Então, algumas considerações sobre fita estampada. A primeira, definitivamente não é algo que sai muito no ateliê. Porque o gosto pessoal das mamães varia demais, né? Então, esse é o primeiro aspecto. E quando eu falo estampada, vou dar alguns exemplos. Cerejinha, eu comprei uma de praia, que tinha boia, guarda-sol, estampadinha, achei que ia ser um sucesso, vendeu nada. Comprei uma outra que era de conchas do mar, outra que foi um fracasso. Comprei uma de coraçõezinhos brilhantes, outra que foi um fracasso. Eu acho que essa do coraçãozinhos brilhantes foi a última que eu investi, assim, pesado, e foi um fracasso. E eu falei, parei. Por isso que eu tô falando. A minha experiência serve para vir aqui falar para vocês, não façam isso porque não rola.
Ou façam isso porque é legal. Então, fita jeans é legal, mas não precisa ter, sei lá, todas as estampas de jeans de todas as marcas. Invistam em uma e trabalhem com ela, né? Eu tô falando isso, gente, tudo que eu tô falando é porque eu fiz essas besteiras, entendeu? A gente faz e faz achando que tá acertando e tá errado, e aprendi com isso. Acho que faz mais. Acho que faz uns 2 anos que eu não compro. Então faz aí uns 2 anos, pelo menos 1 ano e 10 meses, sei lá, que eu não faço nenhuma compra de fita estampada pelo AliExpress, por exemplo. Entendeu? Porque lesson learned, aprendi. E a experiência ruim me fez aprender. Então não precisem viver essa experiência ruim. Aprendam aqui, ó, com a Fran falando para vocês. Não saiam comprando fita estampada, principalmente a rodo. Ai, 2 rolos, 3 rolos, 5 rolos, que é o que eu fiz, cheguei a fazer. Bobagem. Se você vira uma fita estampada que você fala, essa fita eu preciso ter porque vai vender, minhas clientes vão gostar, é o perfil das minhas clientes, invista em um rolo. Tá ótimo, não compre mais que isso, porque o risco de ficar parada é imenso. Isso é assunto para uma outra live também, a gente fala sobre reinvestimento em materiais, porque foi um sucesso e a gente acha que tem que ficar o tempo inteiro comprando de novo, comprando de novo, comprando de novo, até que chega uma hora que vai saturar e você vai ficar com um monte de coisa parada aí. Também já vi muito isso acontecer, tá? Então, investe um rolo. Vende aquele um rolo e próximo assunto. Nova coleção. Né? Se espelhem nas grandes marcas aí, que não ficam fazendo só porque vendeu bastante, faz tudo de novo. Não. Vendeu tudo? Ótimo, foi um sucesso. Bora pro próximo sucesso. É assim que vocês têm que pensar. Então, fita estampada, premissa básica. Não invista em muitas. Segunda premissa básica. Não compre muito da mesma. E outra, não vá pela opinião da artesã que mora longe de você, porque cada região vende um tipo de produto. Tem gente que ama, tem região que vende muito estampado, tem região que não vende nada de estampado, tem região que aquela estampa funciona, tem região que aquela estampa não funciona, e você corre um sério risco de ficar com dinheiro parado aí no seu ateliê, tá bom? Um beijo e até já já. Fiquem com Deus, meninas!